SBT, a cara do Brasil. Boa noite, está começando mais um programa Segue-me. Que a paz de Jesus e o amor de Maria entrem na sua casa nesta quinta-feira, 22 de agosto de 2019. Que bom ter você aí com a gente. E nós, esse mês de agosto, estamos falando sobre o mês das vocações, o mês vocacional. E domingo passado nós rezamos e o nosso programa é voltado todo esse mês para as vocações. Falamos sobre as vocações religiosas. E hoje nós temos a graça de ter aqui uma pessoa que estava sumidinha, né, do nosso meio, do nosso programa. E graças a Deus hoje ele pôde estar conosco aqui, o Padre Humberto. Seja bem-vindo, Padre Humberto, no nosso programa Segue-me. Boa noite, Júlio, e eu agradeço a acolhida de vocês. Então tá bom, que bom ter o senhor aqui com a gente. O padre, para a gente conversar um pouco e ouvir do senhor como sacerdote da nossa paróquia, da nossa igreja, qual a importância do leigo na comunidade, na igreja, do qual nós vamos celebrar nesse próximo domingo, né? O dia do leigo, o dia voltado para o leigo, né? O que o senhor pode falar para os leigos hoje na nossa igreja? Bem, o que a igreja hoje pensa a respeito do leigo, muitas das vezes a gente tem a impressão que leigo, como muitas vezes a gente vai olhar no dicionário, leigo é aquele que não sabe nada. Mas, na verdade, o leigo para a igreja, a compreensão que a igreja tem, leigos são aqueles membros da igreja que não são ordenados, mas que têm um papel fundamental na vida da igreja. E a gente tem percebido isso, que realmente temos que melhorar cada vez mais no crescimento e no apoio aos leigos. Porque houve uma época na igreja, o termo que a gente usa é clerical, ou seja, era muito dos ministros ordenados, mas a gente percebeu, a igreja fazendo uma reflexão, também Jesus ele não veio só para o mundo clerical, mas também para todos os seus discípulos. Então hoje, falar da vocação do leigo na igreja é de suma importância, pois todos estão chamados a verdadeiramente assumir o seu batismo e ajudar a anunciar, a testemunhar Jesus Cristo no mundo. Então é de suma importância a vocação do leigo na vida da igreja, justamente para isso, para que padres e leigos possam dar as mãos e ter essa alegria de testemunhar Jesus Cristo, de levar o nome de Jesus a muitas pessoas que ainda não fizeram essa experiência com o nosso Deus. Então, o senhor pode, às vezes, citar alguns pastorais, movimentos que o leigo faz a diferença hoje na nossa paróquia e, no geral, na igreja no Brasil? Então, a pedido do Papa Francisco e também dos demais papas que antecederam a ele, a gente está havendo uma grande abertura para os leigos. E na nossa paróquia, em muitas paróquias, o leigo ele trabalha, então, nas pastorais e movimentos. Na nossa paróquia nós temos a pastoral do batismo, a pastoral dos ministros da Eucaristia, os coroinhas, também tem os conselhos que é de suma importância, porque muitas vezes as pessoas pensam que o governo da igreja é só o padre que toma a decisão de tudo, mas quem conhece um pouco mais a fundo, hoje existe um conselho. E nesse conselho, o padre é apenas mais um membro desse conselho que ajuda a administrar a igreja pastoralmente e também financeiramente. Então o padre tem esses dois conselhos que ajudam então a administrar a vida paroquial. E são pessoas leigas formadas em área de advocacia, de engenharia, são comerciantes que nos ajudam a refletir a administração financeira e também pastoral. São pessoas que vivem a sua fé e querem que a igreja sempre possa levar cada vez mais o nome de Jesus. Bom, então, e também, eu me recordo assim, de todo ano, também é voltado um pouco para os catequistas, né? Nesse último domingo de agosto. E o que dizer
esse papel da catequese dentro da igreja? Qual é se tem alguma meta, se precisa melhorar alguma coisa, o que é a catequese, qual a importância da catequese também na igreja? Porque, assim, eu acredito que todas as paróquias no Brasil têm um catequista, né? Sim, com certeza. Falando da vocação ainda laical, ou seja, nós estamos no mês vocacional, como você disse muito bem no início do programa, estamos no mês onde nós somos chamados a refletir sobre a vocação do leigo. Mas também nós temos um dia, que é o dia do leigo, que é o último dia do ano litúrgico, que é na festa de Cristo Rei, que nós celebramos verdadeiramente o dia do leigo. E dando sequência à sua pergunta, que você me disse, estamos celebrando a vocação dos leigos, e o catequista também é uma vocação leiga. Sabendo que o bispo é o primeiro catequista da diocese, depois o padre, mas nós contamos com a ajuda de também muitos irmãos que já assumiram a sua fé, que dão testemunho, para nos ajudar então nesse ministério de catequese. Então, celebrando o dia do leigo, nesse quarto domingo do mês vocacional, também, né, como o catequista tem essa vocação importante na vida da igreja, que é formar novos cristãos, então a igreja também destaca a figura do catequista. E como você disse, realmente a gente precisa oferecer um trabalho de muito primor, porque realmente é a formação de novos cristãos. Então, se o catequista está bem preparado, se ele tem essa verdadeira vocação que brota do seu coração, então ele vai dar um bom testemunho para ajudar as pessoas a fazer a experiência. Então, nós precisamos nos preocupar muito com a catequese, para que os catequistas possam sentir esse desejo de evangelizar, de falar mais de Jesus, de se prepararem para oferecer uma realidade de qualidade para os seus catequizandos. E percebemos também que a gente precisa hoje, que a igreja institui o tempo de itinerário catequético. Então, muitas vezes a gente fala assim, catequese, como compreender todo esse itinerário, mas a igreja nos chama a delimitar assim, a cada tempo, para a gente entender melhor o processo catequético. Hoje a igreja trabalha com três termos que foram esquecidos ao longo do tempo, que é querigma, catequese e mistagogia. São 3 períodos na formação de um catequizando. Então, ou seja, o que é o querigma? É aquele primeiro contato com a igreja, com Jesus Cristo, para depois eu percebendo no meu coração que realmente eu quero seguir a Cristo, aí sim eu vou para a catequese, onde eu vou estudar, vou me aprofundar, e a mistagogia, depois que eu fiz a experiência com Jesus, recebi a doutrina, agora eu vou ser um verdadeiro apóstolo de Jesus no mundo. E infelizmente, muitas vezes nós vemos muitas realidades ainda hoje, que privilegiam só o período da catequese, esquecendo desses 2 tempos, o antes e o depois, e muitas vezes a formação fica muito complicada, fica prejudicada, porque verdadeiramente não está compreendendo ainda esse itinerário catequético. E falando assim sobre a catequese, sobre o leigo, né? É um leigo, esse trabalho do leigo, entra os pais, com a primeira catequese lá no início da família. O que o senhor diria a quem está nos assistindo, o que o senhor diria para esses pais, o que eles podem fazer para ser esses primeiros catequistas desses filhos? Então, você pontuou muito bem, o primeiro catequista da vida de um filho, de uma criança, são os seus pais. Então, nós precisamos preparar os pais para essa realidade. Como eu disse, muitas vezes teve uma época na vida da igreja que muitas das vezes não se preocupou com essa boa formação dos pais. E hoje os pais estão assim meio que perdidos para transmitir esse conhecimento para os seus filhos, delegando, terceirizando a formação espiritual da criança para a igreja. Mas todo pai, toda mãe tem que ser ali o primeiro catequista, a catequese basilar, tem que ser na família. Por isso você pai, você mãe que me ouve aqui agora nessa noite, você é chamada a se preparar para oferecer ao seu filho as primeiras orações, os primeiros ensinamentos, para que depois, assim, ele bem sedimentada essa fé inicial, possa dar continuidade na vida da igreja.
E hoje nós temos recebido, você também é catequista de Crisma, mas na catequese inicial nós temos recebido lá crianças que não sabem fazer o nome do Pai, que não sabem rezar nem o Pai Nosso. Então, essa catequese primeira deve vir de casa. E é você que é pai, que é mãe, você que é responsável, principalmente muitas crianças ficam com os avós, com os tios. Então, com certeza, você é chamado a transmitir a fé para essa criança. Agora, como diz o ditado, ninguém dá aquilo que não tem. Então, como é que eu vou oferecer para o meu filho, para o meu neto, se eu não tenho esse conhecimento? Então, você é chamado a se preparar, a fazer essa experiência na sua vida, para que você tenha muita alegria de transmitir esse Cristo para as futuras gerações. Ótimo. Que bom, padre, que o senhor veio nos ajudar, né? Veio falar para nós sobre esse papel tão importante dos leigos na igreja. Obrigado, senhor, porque veio, que Deus abençoe o senhor também. Tava sumido, né? Que bom. Volte mais vezes para participar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite, uma boa noite para você e também para os telespectadores. Então, tá bom. E nós voltamos já no próximo bloco. Deixa tudo e me segue e terás a vida em mim. Estamos de volta com o programa Segue-me. E tivemos no primeiro bloco, né, entrevista com o Padre Humberto, onde ele esclareceu muitas dúvidas para nós, qual o papel do leigo na igreja, a importância do leigo na igreja, né? Então, eu quero convidar você a partilhar a palavra de Deus hoje, o Evangelho de São Mateus, capítulo 19, versículo 16 ao 22. Já pega a sua Bíblia e vamos partilhar, vamos meditar a palavra de Deus, meditar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Um jovem aproximou-se de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que devo fazer de bom para ter a vida eterna? Disse-lhe Jesus: Por que me perguntas a respeito do que se deve fazer de bom? Se só Deus é bom. Se queres entrar na vida, observa os mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tenho observado tudo isso desde a minha infância. Que me falta ainda? Jesus respondeu: Se queres ser perfeito, vai, vende teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ouvindo estas palavras, o jovem foi embora muito triste, porque possuía muitos bens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo hoje nos chama a atenção de um jovem que chega até o Senhor e ali ele pergunta: Senhor, o que devo fazer para ganhar, para ter a vida eterna? Aí disse-lhe Jesus: Por que me perguntas a respeito do que deve fazer de bom? Só Deus é bom. Só Deus é bom. O que tirar disso que Jesus está falando, que só Deus é bom? O Senhor mostra para esse jovem e mostra para cada um de nós que tudo vem de Deus. Só Deus é bom. Porque nós somos pecadores, nós temos falhas, nós temos defeitos. E só Deus é bom. E para herdar a vida eterna, é preciso buscar ser de Deus, buscar viver a graça de Deus todos os dias. Interessante que nós olhando para esse evangelho no contexto todo, esse jovem sai muito triste. Mesmo ele devolvendo o seu dízimo, mesmo ele testemunhando, mesmo ele servindo a Deus, ele sai triste, porque ele quis arrancar mais de Jesus para que a forma dele encontrar, dele alcançar a vida eterna. E ali Jesus, vendo que ele queria mais, Jesus fala para ele: Se queres ser perfeito, vende teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Nesse momento, Jesus dá a ele a oportunidade de seguir Jesus, de estar em comunhão com Deus, mas a serviço de Deus. Não na comunidade como leigo, mas sim como um sacerdote. Aí ele se entristece e vai embora. Mas
esse evangelho mostra para nós duas partes que eu entendi. Na verdade são várias partes, mas duas mais, assim, que eu achei de principal importância. Primeiro, ele mostra para nós que tudo que nós fazemos, tudo que nós vivemos no nosso dia a dia, nós podemos viver buscando estar na graça de Deus, pedindo a Jesus que Ele seja nosso diretor, que Ele nos faz estar em comunhão com Ele todo dia. E assim, e depois, com a insistência desse jovem, ele também mostra para esse jovem que ele pode também seguir o Senhor. Ele vender todos os seus bens e seguir ao Senhor através do sacerdócio, da vida religiosa. São duas partes importantes. E hoje nós falamos no programa, no primeiro bloco, o Padre Humberto explicou muito bem para nós sobre a missão do leigo na igreja, a importância do leigo na igreja. E esse evangelho fala disso hoje. Como podemos ser um leigo de testemunho, de importância dentro da igreja. Primeiro ele fala isso: não matarás, não roubarás, não cometerás adultério, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, seguir os mandamentos. Primeiro, o Senhor mostra para esse jovem que ele pode ser um leigo. E assim depois ele ainda diz, tudo isso eu tenho observado. Mas também, com a insistência do jovem, ele mostra que pode também ser um sacerdote, ser alguém consagrado e viver mais voltado, dedicar toda a sua vida como missionário, como servo de Deus no sacerdócio, na vida religiosa. E eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, a olhar, a meditar mais esse evangelho de hoje e ver e fazer uma autoanálise de você mesmo. Como você está servindo o Senhor? Se você é um leigo dentro da igreja que faz a diferença, que testemunha na catequese, nas pastorais, nos movimentos dentro da igreja. Se você não está fazendo nada disso, se você não está vivendo essa realidade na sua vida, o que você está esperando para ir ao encontro do Senhor dentro da comunidade? É esse o convite do Evangelho de hoje que nós partilhamos. O convite para você, o convite para mim, o convite para nós. Que nós possamos estar em comunhão com o Senhor todos os dias no nosso trabalho, no nosso dia a dia. Se você sai para o trabalho, Senhor, eu te entrego hoje o meu trabalho, te entrego esse trabalho que eu vou fazer hoje. O grande problema nosso hoje, estou falando como leigo, muitas vezes a gente esquece de Deus na hora dos afazeres do dia a dia. Às vezes a gente deixa só meia hora no período da tarde para rezar, ou levanta mais cedo meia hora e reza, e esquece que nós podemos levar Jesus conosco no trabalho. Nós podemos levar Jesus conosco no momento da escola, você que é professor ao dar a sua aula, você que é funcionário, como funcionário você levar Jesus também. São tantas as coisas que nós seguimos. Ao ir ao banco, ao ir num comércio fazer uma compra, em todos os momentos nós podemos seguir Jesus como leigo. Servir ao Senhor como leigo. Então, eu quero convidar você a refletir nesse momento, a se entregar na mão do Senhor e analisar e falar, Senhor, eu quero me entregar totalmente a Ti agora. Eu quero, Senhor, nesse momento, entregar o meu servir. Se eu não estou servindo o Senhor conforme a sua vontade, que o Senhor me capacite a partir de hoje. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Deixa tudo e me segue e terás a vida em mim. Estamos na última parte do nosso programa, já com os avisos da nossa paróquia. Na sexta-feira, às 6h30 da manhã, amanhã, às 6h30 da manhã, a Santa Missa na Igreja Matriz. E já no sábado, já convidar você a estar em oração, a rezar, na intenção da reunião distrital, reunião do nosso distrito,
que acontecerá em Mineiros. Algumas pessoas aqui de Santa Rita vai estar participando e convidar você que está aí, que reze uma Ave Maria por essa reunião, que o Espírito Santo de Deus já vá conduzindo cada um, né, conduzindo as pessoas que vão estar nesta reunião, que inclusive são leigas, né, que estão participando, representando a nossa paróquia. E também convidar você a participar do encontro diocesano da Renovação Carismática, também em Mineiros, no próximo sábado, a partir das 13 horas. Encerra no domingo, às 15 horas da tarde. Você é convidado especial. E a programação da nossa paróquia. No próximo sábado, às 18 horas, nós teremos a Santa Missa na comunidade Senhor Bom Jesus, às 19h30 na comunidade Nossa Senhora Aparecida. No domingo, às 7 horas da manhã, na Igreja Matriz, também a Santa Missa. E à noite, às 19h30, na Igreja Matriz, a Santa Missa. E não deixe de participar também das celebrações durante a semana. Na terça-feira, o Terço das Mulheres, depois do Terço das Mulheres, a Santa Missa, e depois da missa, o Terço dos Homens. Na quarta-feira nós temos o grupo de oração da Renovação Carismática, e na quinta nós temos a Santa Missa na comunidade São Sebastião. E não se esqueça de acompanhar também, de segunda a sexta, o programa diário espiritual, às 11h45, apresentado pelo Padre Humberto. Você pode participar, né, desse programa com o Padre Humberto. E toda quinta-feira o programa Segue-me, aqui às 18h15. Esse programa, lembrando que ele é reprisado também no sábado às 15 horas. Obrigado porque você nos acompanhou. Que Deus abençoe sua casa, sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boa noite. SBT, a cara do Brasil.